O corpo é irmão da alma. Eles jamais deveriam se separar. A afirmação é mais um exemplo das ideias que o escritor Roberto Freire defende com paixão em seus livros, no consultório ou mesmo num bate-papo. O Refletor abre os microfones para irradiar o pensamento polêmico e vanguardista desse homem que pregou que viver sem tesão não há solução. Com seus livros, gerações inteiras aprenderam a amar dando vexame. Isso muito antes da onda de autoajuda chegar às estantes. Roberto Freire fala sobre a somaterapia, técnica que criou sob a influência de Reich, o discípulo que rompeu com Freud. Aos 76 anos, apesar da visão prejudicada, o escritor continua perseguindo as utopias com o mesmo fogo da sua juventude. Uma viagem ao passado com os pés no futuro. É assim que começamos o programa de hoje. A neurose surge na família, não na teoria do Freud, complexo de Édipo, nada disso. Surge na família querer servir ao Estado. O filho nasce, ela já diz, como fizeram comigo, vai ser médico, ou vai ser isso, ou vai ser aquilo, e vão dominar essa criança através de chantagem, expressões, ameaças, violências, mas tudo isso produzido pela organização social. A organização social capitalista, ela quer que todo mundo seja igual para todo mundo obedecer às ordens. Agora, os que se rebelam são perseguidos. Eu passei pela pressão familiar, para mim me destruiu muito mais do que quando eu fui lutar contra a ditadura. Eu fui preso, espancado, torturado 12 vezes. Uma coisa de uma violência incrível, mas não me feriu tanto porque eu tinha minha ideologia e lutava contra. Agora, com a minha família, não. Eu amava meus pais, sabiam que eles me amavam. Eles me faziam chantagem e eu cedia. E aí fui perdendo a oportunidade de já ter sido, desde os meus 10, 12 anos, um criador, um artista, um romancista, como eu acabei, ou um terapeuta, como eu descobri depois. E essa é uma parte desse princípio de que a neurose está no corpo, e nós precisamos liberar todo esse corpo, e precisamos aprender a linguagem que o corpo exprime para fazer o diagnóstico correto. Que se você aprende a fazer a leitura corporal, facial e gestual, as pessoas dizem tudo e com a palavra não conseguem dizer. Porque meu avô era um médico famoso, meus tios também estavam sendo professores da universidade e tal, e me escolheram na geração nova, esse aí vai ser médico. Não me consultaram, eu fui pressionado, acabei fazendo o curso, sofri as chantagens todas e me interessei, porque medicina é muito interessante, mas não era a minha vocação. Então, quando começou o curso, eu fazia as aulas, detestava aquela formação básica de médico e descobri que havia uma saída para o meu interesse pela ciência. Descobri a pesquisa científica que era feita num departamento da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e meu professor, o Carlos Chagas, me conseguiu inscrever num concurso da Unesco com um trabalho que eu havia publicado na Academia de Ciências do Brasil, nas pesquisas que eu fazia naquela época. E esse trabalho, para felicidade minha, foi premiado pela Unesco e o prêmio era uma bolsa de estudo, uma bolsa de permanência para trabalho em Paris.
no Collège de France, que é o maior centro de pesquisas da França. E eu achei maravilhoso, porque eu procurei um escape pela pesquisa científica e a ciência me proporcionou uma viagem a Paris, em que eu poderia, então, não só desenvolver mais minhas pesquisas, mas entrar em contato com a cultura, né, com o mundo cultural que se apresentava em Paris naquela época. Então foi assim uma coincidência e uma fuga, bem compensada, aliás. Cheguei em Paris, caí na vida boêmia parisiense, que era uma coisa fantástica, né? Os bares, os chansonniers, onde você ia ouvir o pessoal cantando música francesa. E tive a sorte, por exemplo, de estar sempre ao lado do Jean-Paul Sartre. Ele tinha uma mesa no Café des Flores, que era em Saint-Germain-des-Prés. Eu sabia que era ele, me apontaram. E às vezes eu entrava no Café de Flora, estava ele e a Simone de Beauvoir, né, assim, com os amigos, e eu via os existencialistas, que eram pessoas que se trajavam de uma forma andrajosa, assim, com desprezo pela sociedade burguesa, pelos valores financeiros da vida, e optavam pelas artes, etc., e faziam um certo efeito nas ruas, etc. Eu adorei a vida parisiense. E, por sorte, morei num hotel, um hotel com nome lindo, chamava-se Hotel de l'Avenir, quer dizer, Hotel do Futuro, numa rua chamada Rue Madame, Rua Madame. Né? Quer dizer, simbolicamente eram coisas muito interessantes. E eu conheci nesse hotel onde eu morei com algumas pessoas que são hoje muito importantes, como, por exemplo, o Sábato Magaldi e o Ledo Ivo. Por coincidência, os dois hoje estão na Academia de Letras, Academia Brasileira de Letras. Mas eu recebi ali, comecei a receber uma influência muito grande sobre literatura francesa e sobre teatro francês. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava envolvido ainda com a ciência, tinha publicado trabalhos em Paris, na Academia de Ciências de Paris, fui considerado um bom cientista, tal. Queriam que eu continuasse lá, mas eu queria me casar, estava noivo. Acabei voltando e me casei. Ganhava muito pouco como pesquisador, a bolsa do CNPq, mas estava feliz fazendo minhas coisas. Mas de olho já no teatro. Eu já dava aula na Escola de Arte Dramática, a convite do Alfredo Mesquita, e eu já tinha estudado bastante psicologia do ator, psicologia da arte dramática, e já estava dando aula lá. Aí morreu meu pai. Ele morreu, eu tive que abandonar praticamente tudo. Fiquei meio perdido, sem saber o que fazer, mas aí resolvi voltar a fazer uma formação no Hospital das Clínicas, para ver se eu podia clinicar em alguma coisa e para obter dinheiro para manter minha família. Fiz um estágio de formação para clínico em endocrinologia, que era uma área que eu estudava, né, cientificamente. E depois desse estágio, eu abri um consultório e permaneci clinicando para sobreviver, né? Foi um horror também, porque eu não gosto absolutamente da clínica, mas eu comecei a curtir conversar com o cliente. E as coisas que eles faziam,
eram mais ou menos mulheres que queriam emagrecer. Endocrinologia, praticamente, você faz regime para emagrecer, né? E as mulheres emagreciam comigo. E os outros, todos os médicos, faziam os mesmos tratamentos, tomavam os mesmos remédios e não emagreciam. Um dia, uma mulher, que era esposa de um psicanalista, estava gorda e tal, foi lá fazer tratamento comigo e era o 10ª vez que ela tentava, né? E comigo, só na conversa, ela foi emagrecendo, 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 emagrecendo e ficou enxutinha. Mas tão enxuta que o marido, o psicanalista, foi lá me visitar, né? Entusiasmados com que o senhor transformou minha mulher numa obra de arte, está fantástico, tal. Mas o senhor consegue emagrecer porque o senhor não faz endocrinologia. O senhor tem um poder terapêutico, é psicológico a forma como o senhor induz as pessoas a emagrecerem. Por que o senhor não faz um curso em psicanálise? E me deu o endereço lá, me apresentou na Sociedade Internacional de Psicanálise e fui lá e fiz o curso. Quando eu estava apaixonado pela obra de Freud, achando que a psicologia era um negócio maravilhoso, mas tive uma decepção profunda. Não acredito no Freud, acho que a obra dele, a não ser a descoberta do inconsciente, que é uma coisa maravilhosa, mais umas outras pesquisas interessantes dele, o resto é uma farsa de origem burguesa. O Freud é um burguesão, um homem que viveu na Europa, né? Durante a Revolução Soviética, viu a transformação toda, porque passou o mundo com a Revolução Soviética. E ele nunca escreveu uma linha sobre socialismo, Ele era um burguês capitalista, e com uma formação judaica muito severa, e fez da psicanálise um processo, a meu ver, muito mais religioso do que científico. Além do que, era altamente elitista. Eu descobri que já existia o caminho para a psicologia que eu queria, que não era do Freud, era o que o Reich havia descoberto, né? Que o problema psicológico, a neurose, não está apenas na cabeça, no pensamento, que está no corpo todo. Isso eu já tinha percebido com os clientes muito claramente, né? Só que você precisa trabalhar, usar a linguagem corporal, não adianta você ficar falando só, porque a fala atinge a mente. E a mente, ela coordena as coisas, mas ela não é capaz de resolver certas coisas quando elas estão apenas no corpo, né? Então, estudando a teoria de Reich, eu percebi que era isso mesmo, que era preciso fazer terapia corporal. Usar o pensamento, a fala, tudo, tá? Mas, ao mesmo tempo, estudar as manifestações faciais, corporais, gestuais, que falam, às vezes, muito mais do que a fala humana através do pensamento. O neurótico fica neurótico e não sabe por quê. Ele pode pensar o que ele quiser, mas não resolve. Mas a solução está no corpo. A obra do Reich, para mim, resolve todos os problemas da psicologia. Eu comecei a trabalhar na obra dele, é fantástico. A pessoa não usa o corpo, né? Faz a terapia corporal, faz a terapia em grupo, né? Eles vão trocando impressões e vão mexendo com o corpo, e eu fui descobrindo exercícios corporais que atingiam o centro dos bloqueios em cada pessoa. Mas há um ponto central que eu acho que eu mudei da obra de Reich, é que, para mim, é social. Se você não usar uma visão política e social, você não resolve o problema de ninguém. Porque ou a pessoa se submete porque não consegue resolver sua vida e vira um proletário, uma pessoa submissa, que obedece, que tem
que tem que entregar seu prazer de criar, de viver, para poder ganhar o sustento para si. Né? Então, essas pessoas vão sendo marginalizadas. E os outros que têm dinheiro para sobreviver, que não têm esse problema, que podem viver, né, sem a pressão do patrão sobre o empregado, do capital sobre o trabalho, essas pessoas se envolvem com o desejo do poder pelo dinheiro. Então começam a trabalhar, ganhar dinheiro e começam a exercer um certo poder e começam a destruir as pessoas que estão querendo ser livres, né? Agora, todos nós, mas tem esse ponto central que eu acho que eu queria falar um pouquinho, porque isso define o que é a Soma hoje, define para mim o que significa o trabalho em psicologia. Foi provado que isso o Reich não sabia, que cada um de nós é um ser único, que nunca houve igual, não existe e não haverá. Desce pra cá! Joga! Pega! Pega agora! Agora é! Pega! Eu sempre fui um socialista, sempre sofri muito com a injustiça social, em todos os níveis, todos os jeitos, né? Isso me colocou desde menino na briga contra Getúlio Vargas, na faculdade, né? Ditadura de Getúlio. E a pobreza, a miséria me choca muito, me chocava quando era menino, como me choca hoje. Deu uma chuvinha? Foi. Eu vejo essa demagogia do Lula, né? Que vai resolver fome zero. Tudo são falas, são projetos e tal. Mas para resolver isso, ele teria que ter tido mais coragem de dar uma prensada no FMI, né? E não nomear para diretor do Banco Central um funcionário dos Estados Unidos, do governo americano, que ele foi durante 12 anos presidente do Banco de Boston. E agora, esse atual diretor do Banco Central recebe $700 mil por mês da aposentadoria dele, que vem do Banco de Boston. Como é que esse cara vai enfrentar os Estados Unidos, né? Ele cometeu erros incríveis, está cometendo e fazendo muita demagogia. Mas é simpático, ganhou a simpatia do povo, o povo está apoiando, mas está se iludindo, nós estamos vendo, né? Então, a injustiça social produzida pelos políticos e pelos partidos políticos é uma coisa que eu odiei desde menino. E descobri o anarquismo, que é um socialismo também, mas só que é um socialismo libertário. É um socialismo que imagina que um dia o povo pode ter a justiça social, mas vindo do povo. Porque se você cria um socialismo e bota burocrata e militar lá em cima, eles transformam em ditadura, né? Então, o socialismo soviético, para mim, foi um grande equívoco, fez um grande mal à União Soviética e a outros países. Mas o socialismo libertário, eu tenho certeza que o dia que ele acontecer, a sociedade muda.
E nós temos prova disso. Eles não sabem, o pessoal do MST, eu acho que eles têm uma dignidade, uma coragem e uma organização absolutamente anarquista. Eles não sabem. Eles misturam coisas do socialismo cristão com coisas do socialismo comunista, mas eles agem como se eles fossem anarquistas. Eles não se envolvem com partido político, eles enfrentam o governo, eles enfrentam os latifundiários, mas enfrentam de uma maneira frontal, corajosa. Não ficam fazendo discurso, palestra, não. Eles vão lá, a terra é grilada, não tem documentação correta, não é produtivo, então eu também tenho direito de usar. Eu estou precisando trabalhar para comer. É um movimento que eu vejo assim, com as características dos anarquistas. E quando eles ocupam a terra, eles criam cooperativas de natureza anarquista. Então, o anarquismo teórico já previu tudo isso que eu estou falando na Soma. Então, eu não estou nenhum anarquista, continuo sendo um anarquista dentro de uma visão moderna de anarquismo, que a gente chama de anarquismo somático. Não precisamos de partido, não preciso que todo mundo tenha o anarquismo que eu tenho. Né? Nós temos que odiar a injustiça social, odiar o autoritarismo, a violência, e usarmos a nossa criatividade, buscarmos a nossa originalidade única, porque aí você recebe uma força da natureza muito grande. Né? Porque eu vivi durante uns 30 anos meus direitos autorais. Porque eu descobri para que eu era bom, comecei a trabalhar naquilo e sobrevivo. E qualquer um pode sobreviver, se ele descobre para que ele é bom. Né? Eu descobri que a minha originalidade única era ser escritor. Depois montei a Soma, juntei a psicologia, né? Fui terapeuta, um terapeuta revolucionário, né? Que coloca o nome da sua terapia de Soma, uma terapia anarquista. Isso nunca, nenhum psicólogo do mundo já fez isso. Declarar sua ideologia política no título da sua metodologia. Né? Fui escrevendo livros, tenho livros que foram grandes best-sellers. Sem Tesão Não Há Solução, que foi talvez um dos meus maiores best-sellers, mas o maior de todos foi Ame e Dê Vexame. Foram dois livros de ensaios, um sobre uma coisa que foi a base da Soma, que é defender o direito ao tesão. E as pessoas não usavam essa palavra. Essa palavra era usada só pela juventude. Era proibida, era palavrão. Né? Eu peguei a palavra, pesquisei o que os jovens queriam dizer com tesão. E mostrei que era uma coisa diferente de sentir atração sexual, de ter ereção. Não, é uma coisa que está misturada com a alegria e com a beleza. Então, escrevi esse livro, Sem Tesão Não Há Solução, que estourou também. Vendeu, acho, 500 mil exemplares nesses últimos anos, que é um best-seller aqui no Brasil. Né? E o Ame e Dê Vexame é uma coisa que também a juventude aprendeu. Quer dizer, ou para de ter vergonha, ou não vai amar. Quer dizer, parar de respeitar a noção de ridículo que a sociedade impõe, que a família impõe, você tem que se rebelar contra isso e dar uns vexames. Então, para ser sincero, eu conto 18 dos meus maiores vexames para poder realizar meu amor no fim do livro. São engraçadíssimos, risíveis, mas eu sofri muito, porque eu enfrentei a opinião burguesa, né? E fiz coisas que ninguém esperava que eu fizesse. Mas foi justamente por ter praticado esses vexames é que eu adquiri minha liberdade de ser independente e eu mesmo. Eu gostaria que a minha cegueira tivesse me dado o poder criativo do Borges. Mas não foi tão grande não, mas ajudou um pouco, mas não muito. Não, mas a cegueira foi uma coisa que eu só descobri há pouco tempo, porque os médicos acham impossível haver descolamento bilateral de retina. Não tinham visto na literatura isso. Existia um caso raríssimo na história. E eu tinha perdido, as duas retinas caíram ao mesmo tempo, dentro de um avião.
fazendo uma viagem para Ribeirão Preto, de repente subiram 2 cortinas. Buf, preto. Nunca mais fui ao teatro. Cinema, eu vou muito raramente. Eu consigo ver melhor a televisão porque eu fico perto, olhando ali de perto e tal. E escrever é praticamente impossível, minha letra fica ilegível, né? Então eu tenho que gravar, mandar digitar, mas depois eles digitam em letra desse tamanho, enorme, para eu poder rever. É uma das coisas mais terríveis que eu vivo hoje, é não poder fazer projeto de sair na rua, né? De ir a uma festa, de ir a um balé. Eu não tenho mais projetos. E a vida inteira eu só sonhei. Eu só vivi de utopias, de projetos sociais, projetos políticos, projetos de conquista, de busca, de descoberta. Eu admiro muito esses alpinistas, esses caras que vão para os picos das montanhas, ou invadem as matas, descobrem rios na Amazônia. Eu fico assim, eu queria estar fazendo isso.